essa dancinha, às vezes parece ser inofensivo, mas esse inofensivo é o que o diabo, Lúcifer, ele usa pra gente se perder. O missionário também é muito isso, né? A gente sempre fica esperando, mas quando eu for pra África, quando eu for pra Índia, Sim. eu vou ser um missionário. Eu acho que todo mundo, em qualquer momento da vida, tem a capacidade de olhar as escolhas que fez até agora e mudar. Oi, seres humanos, tudo bem com vocês? Eu sou Yuri. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Sofia. E a gente está aqui em mais um episódio incrível do Manacast. Do seu podcast preferido. A gente do sabe. nosso podcast. E hoje a gente tem aqui um convidado super especial, né, É Sofia? verdade. Ele já esteve aqui outras vezes, em outros episódios. Você Não já sei se conhece vocês ele. lembram. Muito legal. Lembro. Ele é memorável. Muito Muita gente legal. boa. Ângelo Bernardi. Fala, pessoal, tudo bom? Obrigado, é meu quinto Manacast, cara. Daqui Ele a já pouco eu tá. acho que vai ter que rolar uma comemoração aí. É Quando mesmo. completar 10 Manacast, não sei. Aí a gente faz uma comemoração. É mesmo. Um bolinho de aniversário. Pronto. Uma velhinha Perfeito. assim. Aí você assopra. Bom demais estar aqui com vocês. Sim. Nessa temporada do Maná, a gente tá falando sobre missão, não é isso? E Exatamente. tem uma coisa muito importante pra falar com vocês, que Sofia vai falar. E Yuri vai falar, brincadeira. Que é sobre a missão Caleb, gente. Vocês não podem deixar de participar da missão Caleb. Se você tem já 16 anos, você já pode participar. E a gente vai perguntar pra Ângela um pouquinho o que é que ele acha de missão, o que é que ele vê como missão e vai pedir pra ele explicar. Vamos lá, eu acho que o pessoal costuma tratar como missão somente aquela coisa de você viajar para outro país ou para um lugar assim de difícil acesso, para verdade. falar com pessoas que estão numa situação muito complicada e daí isso é missão. Mas missão é tudo aquilo que você faz, todo esforço que você faz para levar o reino de Deus para pessoas que não conhecem. É mesmo. Então, não importa se seja na tua vizinhança, dentro do teu condomínio, na tua escola ou em outro país, em outro estado, se você estiver levando o reino de Deus para ajudar a salvar pessoas, então isso é missão. É mesmo. E você tem alguma experiência marcante, assim, com missão? Que você, como você falou, missão é tudo que você gosta. Isso. Olha, pra mim, a minha experiência mais marcante com missão é um grupo de dramatização que a gente tem, chamado Fábrica de Cenas, e ele existe há uns 12 anos. Tem Nossa, bastante muito tempo. E ele é feito 100% com adolescentes, toda vez. E uma vez a gente fez uma peça que contava a história de uma menina que ela estava passando por uma dificuldade muito grande, mas ela conseguiu superar com a ajuda de Deus. Era uma história real que a gente estava contando, aconteceu mesmo com uma das nossas atrizes. Nossa. E depois que a gente terminou de encenar pela primeira vez, a gente recebeu uma mensagem no nosso Facebook. Na época a gente tinha um Facebook, hoje não mais. E a menina, era a mensagem de uma menina, e ela disse que ela tinha ido para a igreja para se despedir, porque ela ia se matar naquela noite. E depois que ela viu a peça, ela percebeu que ela não precisava recorrer àquilo, que ainda existia esperança para ela, que ela ainda podia ir até Deus e Deus iria ajudá-la. E graças a Deus, ela desistiu de fazer algo contra si e até hoje ela está viva, ela está bem e é muito bom pra gente ver esse resultado. E que lindo, né, também, você vê. Às vezes a gente acha que não vai ter tanto impacto, assim, as Pois coisas que é, a gente faz. mas a gente tem, a gente se apresenta para públicos pequenos e para públicos enormes de 2.000, 3.000 pessoas. E a gente nunca sabe a história de quem está assistindo. É e verdade. tem muita coisa que a gente só vai saber lá no céu, né? É mesmo. E trazendo, né, para a história dessa semana, o que o Fábrica de Cenas e o que os outros missionários fazem é levar a mensagem que Deus precisa que você leve. É mesmo. Então, Deus ele faz assim, ele pega uma mensagem, ele cria uma mensagem, ele faz tudo, ele te prepara, te capacita. A única coisa que ele pede é vá. Sim. Aceite o seu chamado, né? Vá. E a lição dessa semana traz um problema. Porque Deus falou vá, mas o povo judeu não foi. Pronto, acontece muito, né, gente? Acontece. Dependendo do vá, se Deus dizer assim, vai evangelizar em Nova York, no Central Park. Aí você quer todo mundo ir, quer ir. aí todo mundo quer quer ir. ir. Mas dependendo do vá de Deus, É mesmo. aí pode bater medo, pode bater preguiça. Mas e aí, por que o povo de Israel não quis ir? Ó, Jesus, ele ia nascer.
Sim. Todas as profecias estavam se cumprindo, estava tudo encaminhado. Exatamente. E eu acho, pessoalmente, que eles até sabiam que tava para chegar o Messias. Eles Sim. sabiam Eles que tava para sabiam, chegar o Messias. Mas quando o Messias chegou, eles falaram, não é possível. Não é possível. Pobre, Não. de Nazaré, Manjedora. manjedora, cara. Combina. Os judeus, eles estavam esperando, como diz na Bíblia, né? Eles estavam esperando alguém grande, com muito poder, político principalmente, porque naquela época, para quem não sabe, os judeus estavam passando por uma grande dominação. A terra deles tinha sido tomada pelos romanos, eles estavam passando por trabalhos análogos à escravidão. Tava uma vida muito complicada naquele lugar, eles não podiam exercer a fé deles. Eles tinham que se submeter aos romanos. E aí eles esperam. Pô, vai chegar o Messias, vai chegar o cara parrudão, grandão. Cavalo, Que com vai exército, livrar a gente espada. de tudo isso. E a gente vai, ó, se dar super bem, mas... Aí no Deus... lugar de cavalo branco é um jumentinho. Né? E o problema é que não foi isso que aconteceu, né? Exatamente. E eles estavam, tipo assim, esperando a vinda de Cristo para eles serem libertos dos romanos, que não foi por isso que Jesus veio para morrer Sim. e tudo mais. Sim. Veio por algo muito maior, que foi livrar do pecado. Então, os romanos eram só uma pontinha do iceberg ali, e eles ficavam tipo, ai, ele vai vir, vai nos libertar de tudo isso. E ele veio para morrer por nós, né, que é algo que é muito Que maior. é muito grande, gente. Isso traz uma lição muito importante pra gente. Quando você estiver trabalhando por Deus, esqueça as suas expectativas. Porque a probabilidade delas serem frustradas são muito grandes. Porque aquilo que Deus tem para fazer por nós, em nós, através de nós, pode ser, assim, totalmente diferente do que a gente espera que aconteça. Lembra que ele é Deus, lembra que ele enxerga o fim desde o princípio e, assim, deixa ele te usar. Para de ficar, não, eu tenho que conseguir isso, eu quero isso. Só vai, usa a tua força, o melhor que você tiver e deixa o Espírito te guiar e Deus te usar. Porque o que vai acontecer é certamente diferente, mas muito melhor do que o que você esperava. É verdade. E essa questão do missionário também é muito isso, né? A gente sempre fica esperando, mas quando eu for pra África, quando eu for pra Índia, eu vou ser um missionário. Mas você pode ser um missionário aqui. Você pode falar para as pessoas do seu trabalho, você pode falar para as pessoas da sua escola, porque com certeza alguém que a gente conhece nunca ouviu profundamente sobre Jesus. Sim. E você pode ser a única vez, a única chance que a pessoa vai ter de ouvir de Jesus, né? É isso, gente. Jesus foi a maior revolução que esse mundo já viu. É mesmo. E ele fez tudo isso sem armas, sem exército, sem dinheiro. Então, não existem limites para o que Deus pode fazer através de você. E sabe qual é a melhor coisa disso? É que ele guia a gente. Tipo, não é um tiro no escuro. Por Isso. exemplo, vou viajar pra fazer missão. Você não tá indo sozinho, sem ninguém, sem preparo. Não, você tá indo com Deus. Então ele vai sempre te ajudar. A mesma coisa dos judeus. Não foi o tiro no escuro. Eles já tinham profecia, eles já tinham tudo. Mas eles resolveram não acreditar naquilo, não aceitar. Então, toda vez que você vai fazer uma missão, você não vai se preparar para quando tiver ou antes de fazer a missão. Não, Deus já está te preparando a cada momento de sua vida. É isso, gente. Até a rejeição que os judeus tiveram com Jesus, Deus transformou em algo que atendia ao propósito dele. Então, não existe nada que escape ao olhar divino do nosso Criador. E se ele tem um propósito pra você, ele vai fazer você cumprir esse propósito, né? Mesmo que você não se ache capacitado pra isso. Sim, e às vezes a gente fica... A gente quer ter uma bola de cristal, né? Porque a gente quer assim, Deus, eu estou indo para a missão, ou eu estou desenvolvendo essa ideia missionária aqui, mas eu quero que o Senhor me diga todas as minhas atitudes, tudo que vai acontecer do início ao fim, para eu ter segurança de que eu tô... Falei, gente, esquece segurança, entendeu? Vai. Tem uma música de Marcos Almeida maravilhosa, esperar é caminhar. Então, é isso. Enquanto você espera em Deus, você caminha na direção que o Espírito está te mandando. Não para, não espera que venha a resposta, não. Caminha, que ele vai te guiando. Verdade. Muito verdade. Uma coisa que a gente tem que se atentar, pelo menos eu, por exemplo, é
criticar os judeus, mas fazer a mesma coisa. Aham, hipocrisia. É mesmo. Porque a gente sabe que as profecias estão se cumprindo. Sim. A gente tá perto da volta de Jesus, da segunda volta de Jesus. E aí a gente fica no mundo. Não Sim. que a gente esteja no mundo, Mas mas não somos do mundo, né? isso, A gente não mas andando, fazendo, comendo, tudo que o mundo faz, a gente faz também. Sim. Então, TikTok, por exemplo. Ah, essa dancinha. Às vezes parece ser inofensivo. Aham. Mas esse inofensivo é o que o diabo, Lúcifer, ele usa pra gente se mesmo. perder. Então a gente fica perdido dentro da própria igreja. Então, eu acho que foi isso que aconteceu com os judeus também. A má influência dos povos que estavam ao redor era, ah, não, é só uma musiquinha. Ah, não, é só uma festinha É. com eles ali. E aí eles foram, poxa, o Messias está aqui, mas eu tô fazendo tanta coisa legal. Eu tô vivendo minha vida, a mesma coisa. Jesus está voltando, mas como eu queria terminar a faculdade, Sim. como eu queria um trabalho, criar uma família. Então é sempre como eu queria, mas nunca a gente quer a vontade de Deus, sabe? É mesmo. E a gente tem que parar de viver como se a gente fosse desse mundo. Entender que Sim. nossa passagem aqui é algo passageiro e com propósito, sabe? A gente não pode se desviar desse propósito que Deus tem pra gente, que é espalhar a mensagem pra todo mundo, todas as nações e tudo mais, e parar de viver como se o mundo fosse nossa casa e nosso lugar, porque que lugar horrível de se viver e de ser nossa Jamais, casa. Deus é. me livre, porque eu não quero ficar aqui pra sempre. Eu também não. Na lição tem uma frase que eu achei bem legal, que é assim: quantas vezes temos insistido em manter a amizade com aquilo que sabemos que nos prejudica e até compromete nossa salvação? É verdade. Então, eu acho muito importante esse manter a amizade. Se você prestar atenção, a amizade é uma coisa que leva tempo, leva esforço, leva muita concentração. Existe um estudo que fala que a média de duração de uma amizade é só 2 anos. Porque depois de 2 anos não se sustenta mais as diferenças, as brigas, aquilo. Então, manter uma amizade exige muito esforço. Eu acho que quando você quer manter uma amizade com alguma coisa do mundo, seja música, seja cultura, seja um hábito, qualquer coisa que te tire de Deus, é porque você atualmente está fazendo um esforço muito grande para segurar aquilo com você. E aí é que mora o perigo, porque a gente está gastando tempo, esforço, foco para nos agarrarmos a uma coisa que nos separa de Deus e que, por nos separar de Deus, vai nos destruir. E que muitas vezes a gente acha que é inofensivo, que é algo assim. Ah, tudo bem. Eu acho que, cara, a gente tem mania de só perceber o perigo das coisas quando já é tarde demais. Quando as consequências já estão no corpo da gente, na mente da gente, né? E eu acho que a gente precisa desconfiar da nossa inteligência. Verdade. Principalmente quando a gente é mais jovem, né? A gente precisa, poxa, será que eu sou tão capaz assim de brincar com isso sem me queimar? Eu acho que é um exercício muito positivo que a gente faz, desconfiar da nossa própria capacidade de controlar as coisas. Exatamente. Teve uma vez que eu tava pegando carona com meu professor de biologia, e aí ele falou uma coisa que é parecida com o que o senhor falou agora. Antes de fazer, espere os outros fazerem e terem as consequências para ver se você vai ou não. Sim. Então, a gente estava falando de carros na hora, e aí ele falou, eu vou esperar os outros comprarem, passar um tempinho, Sim. ver o que aconteceu, vou esperar eles se lascarem lá, e aí, se eu ver que vale a pena, eu Aí compro. você vai. Se eu não ver que vale a pena, eu não faço. Então é a mesma coisa. Antes de fazer, tipo, tá todo mundo fazendo, vou fazer. Espera um pouquinho, dá uma segurada, respira, vê se eles vão ficar bem ou mal com isso, e aí você vai lá e faz. Isso é Provérbios, né? Eu não sei se o professor sabia, mas Provérbios fala que um homem comum aprende com os próprios erros, mas um homem sábio aprende com os erros dos outros. É verdade. E isso que o Yuri falou, a gente pode ver, né, com nossos pais, com nossos adultos, com os adultos que a gente convive, no caso, que quando eles dão alguma dica, né, pra gente, não é Sim. pro nosso mal, é porque eles também já viveram, a gente também Eles tem... já se deram mal em alguma Exatamente, coisa. Então a gente pode aprender com os erros dos outros, mas a gente quer... Não, eu quero fazer também. Você quer errar também pra quê, sabe? A pessoa já aconteceu com ela e a gente tem essa necessidade de fazer também e ver.
E isso acaba sendo bem prejudicial pra gente, sabe? Se achar autossuficiente, achar que a Sim, gente... sim, sim. É. Dói mais. Dói mais você aprender com os seus próprios erros. E é por isso que Salomão adverte a gente. Porque ele sabe que a dor e as consequências dessa aprendizagem com os próprios erros, ela pode ser bem traumática. Mas veja, é válido também. Se você aprendeu olhando os outros errarem, ou você aprendeu você errando, é muito importante que você aprenda. É muito importante que você tenha essa capacidade de olhar o que aconteceu, entender que não foi bom, entender que você precisa corrigir o curso. Eu acho que o que é muito perigoso é essa ideia de eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Ou seja, eu já fiz tanta besteira, eu já entrei tão fundo nisso aqui que não existe mais solução. Não, cara. Eu acho que todo mundo, em qualquer momento da vida, tem a capacidade de olhar as escolhas que fez até agora e mudar. Como tantas pessoas fizeram nos tempos de Jesus. A gente tem uma imensa maioria de judeus que não prestou atenção nas profecias, errou ao julgar Jesus e morreu no erro. Mas a gente tem muitos judeus que a gente pode ter como exemplo, que passaram pela trajetória de Jesus e que em algum momento pensaram, não, eu tenho que olhar melhor as profecias, as escrituras e entender que ele é o Cristo. É mesmo. Entrando nessa área de escolhas, a gente tem um novo quadro aqui no Maná. Oremos. E a gente queria... Deixa eu te explicar qual vai ser o quadro. Eu sempre sou vítima, né, Yuri? Você sempre vai lá. Sempre o novo. Bora lá. O quadro é basicamente assim. Eu tenho aqui uma caixa, onde Certo. tem vários números, de 1 a 30, se eu não me engano é 30. Ok. E aí, esses números, cada número é uma escolha. Certo. Disso ou daquilo. Ok. Você vai escolher uma das duas e vai ter que explicar em 15 segundos o porquê que você escolheu ela. 15 segundos, não tem nada além disso. Tá bom. Então, beleza? Tá. Ele... Não sou eu que escolho o número ou é você que Dois. tira daí? Deixa A ele gente escolher. tira daqui, não. É, Não, deixa ele escolhe. escolher. É. Misericórdia, gente. Eu vou... Qual foi? Ok, eu tirei o número 10. 10. Vamos lá ver qual é o 10. Evangelizar durante o dia com calor e cansaço ou à noite com falta de energia. Nossa, evangelizar durante a noite com falta de energia. Por quê? quê? Então, não tem nenhum motivo relevante pra todo mundo. É uma coisa muito minha. Eu sou um cara da noite. Eu gosto muito. A noite é fresquinho, a noite é... Eu penso melhor, é mais silencioso. E eu tô ficando nervoso com essa contagem. Acabou o tempo. Tá, entendi. Então, sim, é noturno. E você, Yuri? Eu acho que de dia, porque de dia pra mim seria muito melhor que à noite. Ah, eu É não isso. sei. Eu acho que eu ficaria... Dividida ali. É. Seria tipo 5 da tarde que você queria. ali no meio, entre os dois. Não, gente, no sol a gente vai. Porque no Se sol, Deus acho mandar, a que gente vai. deixa Mas, mais né, cansado, Né, assim, Eu de acho que eu noite. estaria com... Eu escolheria a noite. Vamos pro segundo e não intencionalmente é em ordem, né? Ah. O 11. Ok. Compartilhar sua fé por meio de histórias bíblicas ou testemunho pessoal? Nossa, por meio de histórias bíblicas. Eu vou dizer... Ai, Jesus, agora eu fiquei na dúvida. Meu Deus. Mas, histórias bíblicas. Porque eu acho que as histórias bíblicas, elas estão ali na Bíblia porque elas têm um poder de condensar a mensagem do Evangelho muito grande. Então, eu prefiro sempre confiar nas histórias bíblicas do que nas minhas histórias. Entendi. Arrasou. E eu acho que foi no tempo, hein? Foi Olha no aí. tempo. Tá conseguindo E explicar no agora tempo o último certinho. são 3, 17. Você lê? Leio. Servir em uma missão onde você é desconhecido por todos ou onde você é conhecido, mas questionado. Nossa! Nossa Essa é Senhora. difícil. Que isso? Onde eu sou desconhecido por todos. Porque onde eu sou questionado já existe uma resistência. Então eu vou ter que dar toda uma volta por cima para poder conseguir. E aí, onde eu não sou conhecido, eu acho que eu posso corrigir os erros que eu cometi com o público que me questiona, né? Para poder não acontecer a mesma coisa com as pessoas que não me É conhecem. verdade. Uhum. E já entrando nesse âmbito, né, de volta de Jesus e tal, e da primeira vinda e agora da volta de Jesus, a gente queria falar um pouquinho do seu livro, que você tem um Sim. livro sobre
isso, né? E agora você lançou o segundo livro. Isso. E a gente queria que você contasse um pouco desse processo criativo, de como foi escrever, um pouco da história também. Perfeito. Vamos lá. Eu tinha um pequeno grupo de adolescentes e eu tinha que falar sobre o Apocalipse, tecnicamente falar sobre as profecias, os símbolos, aquilo tudo ali. E como é tudo muito técnico, cabeças, chifres, olhos e bichos e aquela coisa, toda aquela simbologia ali, eu fiquei preocupado que eu perdesse a atenção dos meninos, que os meninos não se interessassem por conta dos detalhes técnicos. Então, o que eu fiz para conseguir captar a atenção deles? Eu criei uma história em 4 capítulos, eram 4 sextas-feiras que a gente desenvolvia, e essa história era uma história de muito suspense, muita ação, muito drama, e ela se passava no fim dos tempos, no cenário do Apocalipse, né? E à medida que eu ia contando a história, então eu ia explicando as profecias. E os meninos do pequeno grupo eram os protagonistas dessa história. Que legal. E foi muito bacana, deu tão certo, eles prestaram tanta atenção, ficaram tão entusiasmados com a história e tudo, que eles começaram a me cobrar para escrever um livro. Eu levei muito tempo para escrever, eu acho que desde eu começar a contar a história na sexta-feira até eu ter o livro publicado foram mais de 10 anos. Nossa. Mas quando saiu o livro, o resultado foi assim, muito bom. Porque eu acho que a gente carece muito ainda de uma boa ficção cristã. É verdade. Né? De histórias que Entretenham. empolguem, que intriguem, né? Que entretenham, mas que ao mesmo tempo passem a muito conteúdo pra mensagem. isso, né? Você tem, imagina, se a gente... Só o Apocalipse, nossa, já é um universo em si. Mas se você for para cada questão da Bíblia e você for estudar ali as histórias, eu acho que os livros que Ellen White escreveu, O Grande Conflito, O Desejar de Todas as Nações, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Todos os Apóstolos, eles têm um potencial muito grande para dar ali, inspirados naquilo que ela escreveu, ter muita história bacana sendo contada. Né? E daí eu escrevi, e o bacana é que meus personagens, eles existem de verdade. Eu misturo muito ficção com realidade ali, e se você for procurar no Instagram, você vai encontrar por eles e vai poder conhecê-los, tudo. Acabou o primeiro livro, virou um projeto aqui na União Leste, 2019 para 2020 ali, foi bem bacana o projeto. E agora a gente está lançando o segundo livro, que é esse aqui, é uma trilogia, então podem esperar o terceiro livro também. Último Dia 2, o decreto é a continuação da história. Ângelo, se eu não li o primeiro, eu vou entender o segundo? Eu pensei nisso, coloquei um resumo da história do primeiro livro aqui. Então, quem já leu há muito tempo e não lembra, vai poder ler de novo, e quem nunca leu vai poder entender mais ou menos, para que você possa consumir. E a gente conta essas histórias aqui com muito drama, sabe? Com aquela coisa assim de suspense mesmo, assim. E vocês vão ganhar esses livros. Se vocês estiverem participando de algum Celebra esse ano, a tia Eliane, junto com o Ministério do Adolescente aqui na União Leste Brasileira, vai dar de presente para vocês durante o ano, dependendo da data do seu Celebra, último dia 2, o decreto. E aí você vai poder viver todas essas aventuras também. E eu vou tentar trazer alguns dos personagens do livro para os Celebras, para poder vocês conhecerem os personagens. Legal. E eu já quero o meu, já, com certeza. Claro. Tô animada para ler. E você, Yuri? Claro, tô animadíssimo. Quero logo. Eu não quero esperar o Celebra, não. Me eu dê também agora não. aqui. A gente conversa, Yuri. A gente Eu já quero né? também. Então foi isso. Tio Ângelo, o senhor pode orar pra gente? Posso, gente, com certeza. Obrigado por mais essa edição do ManaCast. Vamos orar. Vamos pedir a Deus para estar com a gente. Querido Deus, muito obrigado pelo seu amor por nós, muito obrigado porque o Senhor confia na gente para cumprir a tua missão, ainda que o Senhor não precise de nós, mas o Senhor nos escolheu para poder pregar o teu evangelho. Nós pedimos que o Senhor nos impulsione para onde o Senhor quiser que a gente esteja, onde quer que nós estejamos, seja em casa, seja em outro país, que nós possamos ser luz na escuridão, que nós possamos ser instrumentos teus para falar do amor de Cristo para quem não conhece. Nós nos entregamos em tuas mãos, em nome do amor de Jesus. Amém. Amém. Gente, muito obrigada por assistirem até aqui. Foi incrível esse podcast. Muito obrigada, tio Ângelo. Valeu. Foi muito legal, né? Foi. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, @lbetim. Tio Ângelo, o senhor pode passar o Instagram para o pessoal? Posso, @AngeloBMB. B de bola, M de Maria, B de bola. Beleza, é isso. É isso, gente. Tchau. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau, Valeu. tchau.